Quem está empolgado aqui pela palavra de Deus essa noite? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6, ou acompanhar aqui no nosso telão. Juízes, capítulo 6. Há uns, talvez 4 ou 5 anos atrás, eu peguei parte dessa mensagem lá na videira de Natal. E essa palavra, ela sempre vem para o meu coração muito forte. A gente, mesmo já estando eu espero que o seu ano de fato comece depois do carnaval, porque você fez um monte de promessa. Quer ver? Quem prometeu em 2016 que em 2017 você ia emagrecer? Levanta a mão, deixa eu ver. Agora, veja bem, você que levantou sua mão, você ainda não começou e você está procrastinando. Levanta a mão. É interessante como nós temos dificuldade de deixar de ser promessa para nos tornarmos realidade, não é não? Todos nós fazemos muito tipo de promessa. A gente recebe a palavra de Deus, a gente toma isso como uma promessa de Deus. Mas será que Deus quer que a gente continue sendo promessa ou de fato comece a ser realidade nas mãos dele? E normalmente a gente fica procrastinando. Não, o ano de fato começa depois do carnaval. E eu comecei a orar também por isso. Eu não sei se foi minha crise, mas emagrecer. Eu falei, meu Deus, eu tenho que emagrecer, me ajuda, Jesus. Aí chegou um cara para mim na igreja e falou assim, pastor, vamos fazer crossfit? Eu falei, tá doido, cara. Começa a arrumar um monte de desculpa, né? É muito caro, não tem condição não. Ele falou assim, não, cara, eu tenho um crossfit, você vai malhar comigo. Eu fiz, putz. E o cara fica constrangido, chega no crossfit. Quem faz crossfit nunca fez. Você vê Abraão, Isaac, Jacó, os camelos. Você pensa em desistir. Mas como eu ganhei, comecei a fazer, de vez em quando eu enrolo, cara, porque tá muito corrido e tal, a gente fica... Eu falei assim, cara, relaxa, que depois do carnaval tudo vai ser diferente. Porque o ano de fato só começa no Brasil depois do carnaval, não é não? A gente começa a arrumar um monte de desculpa para as nossas promessas. E esse texto que nós vamos ler aqui, ele fala sobre uma promessa. Deus tinha uma promessa na vida de alguém, de um homem, de Deus. Mas Deus não queria que esse homem fosse só uma promessa, mas se tornasse uma realidade nas mãos dele. E a palavra do Senhor, no capítulo 6... de Juízes, versículo 11, diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou sobre uma grande árvore de Ofra que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-las dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: ei, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou das mãos, que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 25 agora, pode passar, 25. Versículo 20. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá que está ao lado do altar. Essa história é muito conhecida, um homem de Deus chamado Gideão. E Gideão era um cara que tinha muita promessa sobre a sua vida. Eu tinha 4 irmãos, um deles está com Jesus já. Mas agora eu sou o mais velho, eu, André e a minha irmã Marina. E meu pai, ele foi durante muito tempo um pastor missionário no Mato Grosso. Todos os anos, depois que a gente se mudou para Recife, há mais ou menos 22 anos atrás, a gente saía com de carro para o Mato Grosso, 3 dias de viagem. Aquele tempo não era como fácil hoje não, você achar uma passagem barata. Quem lembra que Transbrasil, VASP, Varig, era um negócio caríssimo. Só Lucas Costa, o real pastor Costa Neto que viajava de avião naquele tempo. Mas a gente naquele tempo... tinha nem nascido, tá bom, Lucas. E aí, pessoal, a gente viajava de carro sempre para lá. O meu irmão mais novo, o sonho do meu irmão mais novo era ser piloto de avião. Só que meu irmão tinha miopia.
E ele tinha muita dificuldade, assim, porque na Força Aérea, se você entra e tem miopia, você já é meio que descartado. Você vai ser, talvez, ali, consertar um avião. Ele falou assim, não, eu quero fazer então um curso de aeronáutica, um curso bom, para ter condição de, talvez, de ter um avião pequeno, tá? Porque o meu sonho é pilotar um avião. E ele, naquele ano, decidiu, então, estudar para um curso, e vocês conhecem muito bem, chamado ITA. O curso mais complicado do Brasil, até mais difícil do que medicina na USP. E meu irmão, então, começou a estudar para passar no ITA. E depois de um ano estudando, ele falou assim, cara, eu quero me preparar melhor, eu vou mudar para o Ceará, porque aqui vocês sabem que no Brasil não tem nada que se compare. Eu não sei o que tem, eu não sei se é no sangue, eu não sei o que é, meu amigo. Mas não sou o que estou falando, é o tamanho da cabeça, foi aqui, o cearense, não fui eu. Mas a capacidade talvez do hardware, eu não sei o que é. Mas se você for em São José dos Campos, onde o ITA funciona, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, a linguagem lá é o cearês, macho, não sei o quê, é aquele negócio. E depois de um ano estudando num cursinho aqui, a gente estava lá em casa em Recife, ele estudou pra caramba, fez a prova, estávamos lá em uma manhã, e o resultado ia sair às 9 horas da manhã. E eu estava lá deitado, agoniado mesmo, meu irmão mais novo, cara. Meu irmão é um gênio, cara, não acredito. Aí quando deu mais ou menos 8h15, eu falei, eita, horário de verão. Então aqui já saiu o resultado, 8 horas já saiu. Meu irmão estava dormindo, então eu acordei, liguei o computador naquele tempo, não era tão fácil ligar um computador e entrar na internet. O cara vai, aquela coisa, o cara está amarrado no nome de Jesus, vai! Abriu uma foto, era tic, tic, lembra disso? Eu não lembro muito bem não, porque eu não fui nessa época, me falaram sobre isso. Mas aí, meu irmão acorda, tá vendo aí? Eu tô vendo o seu nome, lá uma hora a mais, já saiu. E ele acordou e a gente começou a procurar o nome dele. Eu já tinha começado a procurar há um tempo já, não sei porque ele é mais inteligente do que eu. Quando ele olhou, ele fez, meu nome tá aí! Passei! Meu irmão, a gente começou a gritar dentro do quarto. Meu pai meu pai até hoje mora numa casa que tem 2 andares, o andar de cima são os quartos lá de baixo, e a gente estava de cueca, e fomos descendo a escada, o André passou, quase caindo, o André passou, tinha um monte de visita lá, de cueca, cabelo assim, o André passou, às vezes, meu Deus do céu, o que é esse cara, um monte de gente aqui pelado, aqui nu, aqui, de cueca, o André passou, e o povo não entendia, passou, e não tinha champanhe, beber um Coca-Cola, e fazer aquela bagunça, e o André passou no ITA. Eu lembro que a gente começou a cortar o cabelo dele e escrevemos assim na barriga dele com batom, ITA, não sei o quê. E eu era o mais velho, vendo aquela festa toda. Lembro que os amigos começaram a chegar e começaram a escrever na minha barriga. Eita, e agora? ITA e eita. O irmão mais velho vendo a alegria do irmão mais novo. E aí a gente pegou o carro para viajar para Mato Grosso, todo mundo junto, chegamos no Mato Grosso. E aí, pai e mãe, meu amigo, tem felicidade muito maior do que conseguir conquistar algo quando os filhos conquistam algo. Não é assim, pais e mães? O orgulho que o pai e a mãe ficam, aquela coisa, começa a voar assim. Você vê uma mãe e um pai muito felizes é porque aconteceu alguma coisa com os filhos dele, não é nem com eles. E eu lembro que a gente sentado, reunião de família, os caras querendo saber o que tinha acontecido, e aí a gente sentava, meu pai, minha mãe, a gente nasceu no interior, então assim, aquela coisa muito, muito certinha, benção tio, benção avô, aquela coisa, sentava, os filhinhos, os 3 filhinhos lá, o meu pai e a mãe, e começava a falar assim, nossa, a Marina, minha irmã mais nova, a Marina Gracinha, tal, novinha, estava no colégio e tal, a Marina é tão lindinha, tal, olha, canta no coral da igreja, envolvida, tal, ela é linda, não sei o quê, o André, vocês não sabem, família. O André passou no ITA. No ITA! Em São Paulo, no ITA! Passou no ITA. O André passou no ITA. Estudou um ano lá, foi para Fortaleza. Passou no ITA. Todo mundo, André, parabéns. E o Guilherme? E meu pai falou assim, o Guilherme... O Guilherme é uma bênção. Então, bênção pode ser uma coisa muito boa ou algo traumático para a sua vida. E eu lembro, meu pai falava assim, não, mas Guilherme, Deus tem uma promessa muito grande na vida do Guilherme. Eu falava assim, que desgraçado, por dentro, podia falar isso, não levava... Mas o Guilherme é uma bênção. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, pô, só uma promessa, que legal. E a gente vê muita gente, que a gente olha e fala assim, cara, esse cara tem futuro. Esse casal que vai se casar
Mas tem um baita de um casal. Esse casal, você pode ver que, rapaz, não tem como dar errado. A gente vê um menininho jogando bola e fala assim, esse cara tem futuro. Esse cara é uma promessa. Eu não sei quem gosta aqui de futebol, eu lembro, há um tempo atrás, tinha um jogador na categoria de base do Brasil, chamado Erlon, que ele era conhecido como Foquinha. Ele levantava a bola, botava na cabeça e saia correndo. E eu lembro que todo mundo naquela época falava assim, esse cara é uma promessa. Mas nunca tornou a realidade. Deus nunca nos chamou para sermos promessa. E nós temos uma tendência de nos viciarmos em ser promessa. E o que Deus quer de mim e de você é que a gente deixe de ser promessa para se tornar realidade nas mãos de Deus. E essa história que nós lemos, Deus vai chamar um cara que tinha uma grande promessa. A gente leu aqui, ele era um cara especial, de uma família de homem de Deus. Era um cara que fazia parte da linhagem, era um cara que fazia parte do povo de Israel. Era um cara que todo mundo olhava e falava assim, esse cara tem uma grande promessa. Esse cara aqui, ele vai despontar, alguma coisa vai acontecer com esse homem. Só que deixa eu te explicar um pouco o que estava acontecendo. Nessa história que a gente leu, o povo de Israel estava preso agora. E existiam os midianitas, o que eles chamam de Midian. Era um povo que estava querendo agora destruir o povo de Israel. E esse povo que queria destruir esse povo de Israel, eles tinham uma estratégia de guerra muito interessante. Porque quando a gente pensa em guerra, Game of Thrones, tal, aquela coisa toda, a gente pensa assim, um exército vindo daqui e o outro daqui, e eles vão se chocar e aí vai começar a guerra. Mas se você for estudar a história da Grécia, por exemplo, uma estratégia de guerra que era muito usada comumente, eles pegavam e cercavam a cidade para enfraquecer o povo que estava dentro. Porque é o seguinte, se a gente ficasse preso aqui hoje, daqui a pouco a comida que tem no camarim ia acabar, a água ia acabar, alguém ia ter que se arriscar para sair. A gente ia ficar vulnerável. Depois de um tempo, imagina você preso. E o povo de Israel já havia 7 anos que estavam presos dentro dos portões. A vaquinha que tinha lá dentro dos portões, ela não aguentava mais sustentar aquele povo todo. A horta não conseguia mais, a demanda era muito grande. Os caras que cultivavam e trabalhavam com agricultura lá de fora e voltavam todo dia, não podiam mais sair, imagina. 7 anos de pressão. 7 anos de sofrimento. Depois de 7 anos de sofrimento, de pressão, Deus chega para um cara chamado Gideão. E eu queria que você, toda vez que eu falasse Gideão, que você pensasse sobre a sua vida. Deus chega para Gideão e fala assim, cara, o meu povo está sofrendo demais, está na hora de você deixar de ser promessa para se tornar realidade. E normalmente quando a gente pensa em algo assim, talvez aqui, cara, não vamos confundir as coisas, Gideão era um cara muito especial. Quando eu falo para você trocar o seu nome por Gideão, a primeira coisa que você fala assim, cara, mas eu não estou preparado para isso. Eu não tenho capacidade para fazer nada diferente. Como é que eu vou deixar de ser promessa? Aí você fala assim, eu não sou promessa, eu sou realidade. Todos nós, em alguma área, temos algum tipo de promessa que precisa se converter e precisa tornar realidade. Deus chama Gideão e fala assim, cara, a partir de você, eu quero que você liberte o povo de Israel. O primeiro versículo que nós lemos, e a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, nós nunca conseguiremos deixar de ser uma eterna promessa se a gente se deixar influenciar pelo ambiente que a gente vive. Olha o que diz aqui no versículo que a gente leu, 13. Quando Deus chama Gideão, a primeira coisa é, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos dizem por que aconteceu tudo isso conosco? Onde estão as tuas maravilhas quando nossos pais nos contam? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos entregou nas mãos de Midian. A primeira coisa que nós fazemos quando Deus quer fazer algo em nós, através de nós, para resolver alguma coisa, a gente começa a se influenciar pelo ambiente que a gente vive. Eu não tenho Senhor, você não conhece a minha casa. O Senhor não conhece o meu pai. A gente tem muita facilidade de se deixar influenciar pelo ambiente que a gente vive. Todos nós começamos a nos esconder atrás das nossas inadequações. Você e todo mundo que faz a diferença no mundo, algum ponto da vida, em algum momento ele deixou de ser influenciado pelo ambiente que ele vivia, deixou de ser promessa para se tornar uma realidade. Você talvez está travado aonde você está, porque você está se deixando influenciar por alguma coisa na sua vida. Lembra a história quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes? Aquela história, além do grande milagre, como eu preguei aqui na conferência, eu gosto sempre de ver algumas coisas assim muito profundas no grande milagre.
Ali existe a resposta de dois homens para o mesmo problema. Quando os homens chegam e falam assim, Jesus, não tem como dar comida para esse povo. Ali havia muita gente, era uma multidão. E tem um tal de Filipe e um tal de André. A resposta de Filipe é completamente a resposta de André. Filipe, ele dá uma resposta previsível. Ele olha para a população e fala assim, é impossível o povo comer. Ele até usa a expressão, nem com 200 denários, um denário é o salário de um dia, nós conseguiríamos comprar pão para esse povo. A resposta de André é uma resposta completamente diferente. André é o cara que não se deixa influenciar pelo ambiente que ele vivia, e ele sabe que o cara que o chamou e o capacitou é o cara que pode operar milagre. E quando Deus fala assim, Jesus falando, e aí, o que eu vou fazer? A Bíblia fala que Jesus já sabia o que iria acontecer. André, ele tem uma atitude ridícula, humanamente falando. André é o cara que vai lá, pega aquela criança com os pães, com os peixes. Imagina a gente passando por uma situação complicada. E André chega, pessoal, eu resolvi o problema. Eu trouxe aqui uma criança com os pães e com os peixes. Se eu e você estivéssemos lá, o que a gente ia fazer? Ô André, deixa de ser idiota, cara. Ele está falando sobre coisa séria, cara. Mas André sabia que aquilo que parecia e que era ridículo pode se transformar em algo extraordinário quando está nas mãos de Deus. André olha para aquela população, aquele monte de gente e fala assim, cara, quem me chamou e pediu para resolver foi o Jesus. O que eu tenho nas minhas mãos, que parece ridículo, que parece que eu não consigo resolver o problema do ambiente que estou vivendo, não é problema meu, mas se Deus me chamou, Ele que me capacita, Ele que me prepara. Então, Senhor, o que eu tenho na minha mão e que pode ser usado para transformar, é isso. O que Jesus quer de você, para você deixar de ser promessa, para se tornar realidade, é que você apresenta o que você acha que é ridículo, mas é tudo que você tem. Os pães e os peixes que são ridículos, é falar assim, Senhor, o que eu tenho é isso. Eu quero parar de me deixar influenciar pelo ambiente que eu vivo, e o que eu tenho, eu quero apresentar ao Senhor. Em 1951, houve uma guerra desgraçada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aquela guerra entre o país mais fechado do mundo até hoje. E aí um cara sai da Califórnia para a Coreia do Sul, para levar um pouco de mantimento. E ele chega lá para diminuir um pouco a fome daquele povo. E quando ele chega ali, a fila para comer era gigantesca, eles prepararam um monte de comida e ele estava com um grande bacia ou uma panela gigantesca servindo comida para aquele povo. E aquela fila era gigantesca. A fila não parava de crescer, e aquele homem começou a botar comida, e aí daqui a pouco a vasilha, a panela que ele estava servindo, acabou a comida. E o cara chega no ouvido dele e fala assim, ei, cara, acabou a comida. Ele falou, como acabou a comida? Tem muita gente ainda, traz mais comida lá. Não, você está entendendo, cara, não tem mais comida. Não, eu sei que não tem mais comida, mas dá um jeito, porque a fila está grande. Não, você não está entendendo, cara, não tem mais comida. Naquela hora, talvez a maioria de nós falasse assim, Senhor, eu não posso resolver esse problema. Eu não tenho condição, já saí de casa para resolver. E a gente se deixaria influenciar pelo ambiente que a gente estava vivendo. Você parou de batalhar e você não deixou de ser promessa ainda, porque você já estagnou. Você já deu causa perdida para algumas coisas na sua vida. Em nome de Jesus, Deus quer que você reaja, que o fogo que você tinha no seu coração quando você se converteu, ele possa reacender. Porque nós cremos em um Deus que opera e que faz milagre. E aí, esse homem sai de lá, e aquilo que poderia falar assim, olha, eu fiz o que eu pude, ele chega nos Estados Unidos e fala assim, cara, aquilo machucou tanto meu coração, que nós precisamos fazer algo para acabar com a fome no mundo. Em 1952, ele começa uma operação missionária chamada Visão Mundial. Por causa de uma frustração e não se deixar influenciar pelo ambiente que aquele homem vive. Ano passado, o último censo, a Visão Mundial deu de comer para 178 milhões de pessoas e crianças. Se aquele homem se deixasse influenciar pelo ambiente que ele vivia, essas pessoas estariam passando fome. Meu irmão, você está travado, estagnado na sua vida, porque o ambiente que você vive, do seu trabalho, da sua faculdade, do seu casamento, tem feito isso com você. Mas é hora de usar isso como combustível para fazer a diferença. Aquilo que te frustra é dar uma resposta, e não para você sair para fora. Um dos desenhos que eu acho proféticos extraordinários é o Popeye. Popeye é extraordinário. O Popeye está vivendo a mil maravilhas com quem? Olivia Palito.
Até que chega um cara desgraçado para estragar a festa. Qual é o nome dele? Se o Popeye se deixasse influenciar pelo ambiente que ele vivia, o Popeye, como a maioria dos crentes, talvez ia fazer assim: o Brutus é grande demais, eu vou recuar. Mas ele usa aquela raiva, e o Bill Hybels escreve um livro chamado Descontentamento Santo. Ele fala o seguinte: isso que me causa raiva, ao invés de me afastar de Deus, deveria ser usado como combustível para fazer a diferença. E ele pega agora aquela raiva que você tem, no seu ambiente que você está vivendo, promessa, é falar assim: sabe uma coisa, cara? Essa política agora que você está reclamando, por que você não ora para ser talvez um político de Deus? Porque uma vez eu vi lá no plano B, nosso Ministério de Jovens, eu vi 3 jovens lá chorando e reclamando da cidade nossa. E como a nossa praia é suja, e é suja mesmo. Eu morava num município chamado Jaboatão dos Guararapes, que é depois de Recife. E o povo reclamando da praia, absurdo, a prefeitura não faz. E eu achei lindo, porque Deus não fala que a gente não pode se irar, não pode pecar. O que a gente faz com a nossa raiva, aí está o problema. Porque se a raiva te afasta de Deus, é um problema. Mas se a raiva te aproxima de Deus, amém por isso. E aí quando naquela hora, eu vi aqueles jovens reclamando da praia, está muito sujo. Eu falei: glória a Deus por essa raiva. Semana seguinte a gente começou um ministério lá, a gente começou na verdade uma ação de pregação chamada Revolução do Amor. E eu falei assim: olha, semana que vem nós não vamos ter culto aqui. Pelo menos durante o dia, que a gente tinha várias atividades, só à noite. Mas eu quero que todo mundo aqui chegue com pá, com enxada, com ciscador e com lixo na mão, e com saco de lixo na mão. Saímos 8 horas da igreja com mais de 300 jovens, invadimos a nossa praia. E o povo parava a gente: por que vocês estão fazendo isso? Lembre, Francisco de Assis fala: pregue se preciso, fale. E quando a gente estava ali revoltado por causa do lixo, ao invés de falar assim, é culpa do governo, por que aquilo que tem te frustrado, você não usa isso como combustível para fazer diferença? E agora a gente começou a invadir a praia, limpar, e o povo perguntava: quem é o vereador? Até pensei em me candidatar, estou brincando. Mas aquela noite, mais de 60 pessoas que estavam na praia foram para a igreja, dos quais mais de 40 entregaram a vida para Jesus. Então, meu irmão, o que tem te frustrado, você tem travado porque alguma coisa tem influenciado o ambiente que você vive. Quando o Gideão olhava para aquilo, fala: Deus, são 7 anos de sofrimento. O seu casamento, Deus, são 12 anos. Eu aqui pagando preço e nada acontece. Deus, eu tenho orado pelo meu filho. Você não pode se deixar influenciar pelo ambiente que você vive. A segunda coisa, você não vai deixar de ser eterna promessa enquanto você lutar contra o inimigo errado. Gideão, ao invés de entender que o seu maior problema eram os midianitas, Deus, por que o Senhor deixou de fazer isso conosco? Já percebeu como um monte de gente aqui culpa Deus pelos seus próprios problemas? E Gideão começou a gastar tempo perguntando: Deus, por que isso? Por que o Senhor nos entregou nas mãos de Midian? Os nossos pais nos falam quando o Senhor tirou nosso povo do Egito, mas agora a gente está entregue, a gente está sofrendo. Por que o Senhor fez isso conosco, Deus? Por que, Deus? Quando o problema, o maior adversário não era Deus, mas era os midianitas do lado de fora. E quando eu falo de problema, quando eu falo de fato a gente entender o motivo pelo qual a gente foi trazido para cá, o motivo pelo qual a gente vive, pelo qual a gente respira, nós precisamos entender, meu amigo, presta atenção. A igreja, como eu falei aqui na conferência, ela é um meio da gente entender o nosso propósito de vida para fazer isso lá fora. Sabe por quê? Tem muita gente travada na vida, brigando com Deus, porque a gente tem um relacionamento muito útil com Deus. Ou seja, a gente tem uma barganha, é uma conversa: eu quero isso, se você não me entregar eu vou trocar de igreja. Primeiro que não troca de igreja se você achar alguma coisa aqui de errado. Não tem igreja perfeita não. E se você achar que você é perfeito, não vá para outra igreja que é perfeita. Porque de fato você é imperfeito e vai estragar a igreja que é perfeita. Então presta atenção, meu irmão. Aí comecei a pensar sobre isso. Gideão achava: não, está tudo errado aqui. Como é que Deus está me chamando, me capacitando para fazer a diferença? Eu não tenho capacidade. E aí eu quero tentar aqui separar para você entender que existe uma relação que a gente precisa separar. O que é útil e o que é digno. Por exemplo, quando eu pergunto o que é útil para vocês, vamos perguntar aqui: qual é a coisa mais útil que nós temos em nossa casa? Aquela coisa que você fala: se isso aqui não existisse, eu morreria. Ar-condicionado, em Fortaleza, ar-condicionado, televisão, sei lá, geladeira. Irmão, a coisa mais útil que nós temos em nossa casa se chama privada.
Sério. Já imaginou a hora que apertou e falou assim: eita, não tem privada? Eu nasci no interior do Mato Grosso, tinha casa lá que não tinha privada, que na fazenda, era lá atrás, tinha um buraquinho, tiro ao alvo, que o cara tinha na madeira, o cara subia. Agora sim, presta atenção, se o vaso sanitário é uma coisa tão útil, tão maravilhosa, por que nós, no nosso presente casamento para o nosso filho, a gente não compra um laço vermelho bonitão, enrola assim e fala: filho, aqui ó, vou trazer para sua casa uma privada porque eu te amo? Por que a gente não dá presente de casamento para nossa esposa? Amor, fiz uma troca aqui, comprei uma privada linda. Sabe por que a gente não faz isso? Que privada é algo útil, mas não é algo digno. O ministério de Gideão, a sua vida corriqueira e a má compreensão do que o seu adversário não era Deus, eram os midianitas, é porque ele achava, é porque a sua vida era simplesmente um ministério útil. E eu comecei a fazer essa pergunta no meu coração: Deus, a nossa igreja tem sido algo útil ou algo digno diante do Senhor? O nosso relacionamento com Deus tem sido simplesmente algo mecânico, útil ou algo digno diante de Deus? Igreja, Gideão começou a entender isso. Ele começou a perceber que a sua vida não poderia ser algo mecânico, corriqueiro. Ele precisava deixar de ser promessa para se tornar realidade. Ele falou assim: não, eu não posso me deixar influenciar pelo ambiente que eu vivo, mas agora também eu tenho que deixar de ser útil simplesmente para... Fala que ele estava malhando uva lá onde o pai dele trabalhava, era aquela coisa corriqueira, mas ele fala assim: meu irmão, eu estou completamente perdido. Eu tenho que começar a entender que eu preciso deixar de ser promessa para me tornar de fato realidade das mãos de Deus. E Gideão começa agora a se esconder mais uma vez, antes de partir para a luta, atrás das suas inadequações. Eu não estou preparado. Gideão fala assim: eu sou o menor do meu clã, eu sou o menor da minha tribo, eu não sou ninguém. Deus nunca chamou, eu falei isso aqui, meu irmão, Deus nunca chamou, a gente estava 100% preparado, mas as pessoas estavam dispostas a fazer a vontade de Deus. Você não precisa se achar preparado para fazer a vontade de Deus, mas tem que se colocar à disposição para fazer a diferença. E aí quando Deus chama Gideão e fala assim: cara, eu estou com você, meu irmão, eu estou te chamando e você vai derrotar os midianitas. Gideão começou a criar uma força, a achar: agora a coisa vai deslanchar, agora a coisa vai acontecer, agora eu vou deixar de ser promessa para deixar de ser promessa ou simplesmente uma bênção para me tornar uma realidade nas mãos de Deus. Eu vou para a guerra. Senhor, eu vou acabar com esses midianitas. Fazem 7 anos, conte comigo, que agora eu vou destruir esse povo. Quando Gideão começou a achar que ele poderia ir para a guerra, Deus fala assim: calma, tem uma coisa, cara. Versículo 25 que a gente leu, fala o seguinte: vai lá na casa do seu pai, porque tem um poste sagrado lá. Eu quero que você despedace isso, porque enquanto você adorar outra coisa que não seja eu, você não vai conseguir prevalecer. Tem algum tipo de Deus no seu coração. Não adianta você achar que você pode deixar de ser promessa para se tornar realidade, se você adorar outra coisa que não é Deus no seu coração. E todos nós aqui temos dificuldade de deixar de adorar alguma coisa. Talvez você está aqui hoje, é viciado em pornografia. Deus te trouxe aqui hoje para você parar de uma vez por todas de trair a sua esposa. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para você deixar mulher de mentir para o seu marido. Você faz compra escondido dele e você é viciado em fazer compra. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para derrubar esse poste, porque você é uma pessoa que só pensa em você. Talvez Deus te trouxe aqui hoje porque Ele sabe exatamente qual é o poste sagrado. Eu falo sagrado porque é aquilo sagrado que significa aquilo que é mais profundo. E Gideão não conseguiria vencer aquela guerra enquanto ele tivesse outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E falou assim: Gideão, vai na casa do seu pai, porque tem um poste sagrado a Baal, corte aquilo, despedace, porque enquanto você não fizer isso, você não vai conseguir vencer essa batalha. Qual é o poste sagrado que você precisa derrubar hoje no seu coração? Se você quer deixar de ser promessa para se tornar realidade,
E depois que Gideão fez isso, ele foi lá destruir o poste. Gideão falou assim: eu estou disposto, Senhor. Eu vou sair daqui agora empolgado para fazer diferença lá fora. Eu vou agora de fato, eu vou fazer de tudo para conseguir agora deixar de ser uma bênção ou uma promessa para me tornar uma realidade. Na minha faculdade, com os meus filhos, com a minha família. Eu vou, Senhor. Eu vou agora fazer a diferença. Deus falou assim: Gideão, é o seguinte, cara. Então faz o seguinte, cara. Está empolgado. E a gente acha que agora, porque a gente se empolgou, vai ser fácil quando a gente sair daqui. Deus falou para Gideão: Gideão, começa a chamar o povo de Israel que está aí, que nós vamos para a luta agora. Os midianitas vão ver quem é o Deus de Israel, então se chama o povo. E aí Gideão estava empolgado, porque ele tinha deixado de se influenciar, ele parou de se influenciar pelo ambiente que ele vivia, ele parou de brigar com Deus, ele cortou o poste sagrado que pertencia ao seu pai, e Deus fala assim: é isso, cara, agora você vai deixar de ser promessa para se tornar uma realidade. E ele começa a chamar o povo: pessoal, a luta vai começar, nós vamos para o pau lá fora. Esses midianitas vão ver o que vai acontecer com esse povo. E começou a chamar o povo lá, andando pelas ruas. O povo de Israel começou a se reunir no local e foram contando. Detalhe, tinha 135 mil midianitas lá de fora. 135 mil midianitas lá de fora. Quando Gideão chamou, convocou todo o povo e começou a contar: 1, 2, 3. Conta aí, pessoal, vai contando aí quantas pessoas tem. Chegou no ouvido de Gideão. E Gideão é empolgado, cara. Vamos acabar com todo mundo. Gideão, contamos aqui, fala, cara, quanto tem? 200 mil? Eu fiz tudo que Deus me pediu para fazer. Agora é com ele, porque... E aí, vai falar: é porque tem 32 mil pessoas. Não, mas conta direito, cara, porque lá, se Deus não chamou a gente, se tem 32 mil e lá tem 135 mil, pegou a calculadora da época lá, cada um aqui do povo de Deus tem que matar 4 midianitas. Imagina Gideão: Deus, é porque é o seguinte, o senhor me chamou lá, foi muito legal, mas é porque tá vendo um problema de cálculo aí. A gente não se acha assim às vezes, né? Pô, Deus prometeu, Deus falou um monte de coisa. O que está acontecendo agora? Deus, o senhor me chamou? Não está batendo os números? O que está acontecendo, Deus? Eu me coloquei à disposição para fazer a diferença, mas agora... Aí Deus fala assim: é mesmo, Gideão? Deus tem um senso de humor extraordinário, viu, gente? Ei, Gideão, é mesmo, cara. 32 mil pessoas, né? Ah, Deus, graça. Pô, agora você está me entendendo, né? Cara, é muita gente. Eu sei que é muita gente lá de fora. Não, do lado de dentro. Você vai num lugar bem alto aí, Gideão, e fala para o povo o seguinte: que quem for o guerreiro fraco, ou frágil, ou medroso, pode sair fora. Mas quem tiver, de fato, o coração, quem for um guerreiro de verdade, corajoso, fica. Imagina o Gideão, se eu fosse Gideão. Deus está mandando, beleza. Poderosos guerreiros! Guerreiros que não tem medo, é claro. É que Deus mandou a gente perguntar quem é que tinha medo aqui. Já pensou? Deus é engraçado, né? Que Deus falou que quem tivesse medo podia ir embora. Mas quem é que tem medo aqui? Nós vamos lutar em nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, amém, amém. E Deus mandou dizer que quem tivesse medo vai poder sair. Mas quem é que vai querer sair, né? Não, pessoal. Começou a sair 1, 2, 3, 10 mil, 15 mil, 22 mil pessoas saíram. E agora? 10 mil. 10 mil contra 135 mil. Não parece um pouco como você está se sentindo? Deus, eu quero deixar de ser promessa para me tornar realidade, mas eu estou me sentindo desse jeito, parece que eu tenho que matar, meu amigo. E agora, cada um do povo de Israel tinha que matar 13 midianitas e meio. Deus falou assim: ei, Gideão, e aí, meu filho? Ah, Deus, e aí, 10 mil, 13 e meio, nós temos que matar cada um. Gideão, tem muita gente ainda. Espera aí, Deus. Aí também parou. Aí você quer tá brincando comigo? É sério. Gideão, outra coisa. Antes de você ir para a guerra, passa lá no rio para tomar água. E faz o seguinte: quem for lá no rio e toma água como gente normal, Deus fala o seguinte: quem pegar água e tomar, sai fora. Mas quem toma água ao cachorro, quem que faz isso, gente? Chega no rio e lambendo a água. Esses ficam.
Se eu fosse Deus, eu falasse, Deus, pode ser o contrário? Não, é assim. Deus chama o povo, ei pessoal, quem está com sede aí, vamos beber água, a gente vai para a batalha. E aí começou aquela coisa psicológica, né? Pessoal, vamos tomar água. Jogando aqui, ó. Quem tem cachorro aqui, gosta do cachorro. Ei. Tinha 300 pessoas que eram como cachorro, bebiam água como cachorro. 9.700 foram embora. Pensou? 300 contra 135. Parece um pouco a sua vida? Você está falando assim, cara, o que eu estou vivendo é impossível resolver. Agora, cada um do povo de Deus tinha que matar, sabe quanto? 450 do povo de Midian. Poxa, cara, você falou que era para a gente deixar de ser promessa. A pregação estava legal aqui, porque eu queria até começar a fazer a coisa, mas agora desmotivou, porque parece impossível. Porque Deus quer que você tenha essa consciência que de fato, humanamente falando, é impossível, para que você volte a acreditar completamente nele e saber que o ridículo que parece essa situação, só ele pode transformar o impossível em possível. Você está se sentindo justamente como Gideão. Deus, eu até me coloquei à disposição, eu parei de me influenciar pelo ambiente que eu vivia, eu parei de lutar contra o Senhor, eu derrotei lá o poste de Baal, mas agora quando sai daqui parece que é impossível. E sabe por que Deus enxugou recursos completamente? Foi para mostrar claramente que isso não era sobre a força daqueles que se colocaram à disposição, mas é porque o único que poderia transformar aquela situação que era impossível, era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos exércitos, o Deus que capacitou Davi para derrotar Golias, o Deus que transformou aquilo que era ridículo em algo extraordinário. E é o Deus que quer transformar isso que parece improvável, isso que é simplesmente uma promessa na sua vida, em realidade nessa noite. Esse é o Deus que nós servimos neste lugar. E você parece que, não, mas é impossível, cara. 450. Uma pessoa matar 450 é impossível. Deus quer que você tenha justamente esse coração de falar assim, Senhor, eu não tenho condição. Ele fala, filho, tudo que eu precisava era ouvir isso. Que agora eu sou o cara que transformou aqueles pães e peixes em uma comida para aquela multidão. Eu sou o cara que te chama, que te capacita, mas você precisa se colocar à disposição para falar assim, Senhor, eu quero hoje deixar de ser promessa para me tornar uma realidade em tuas mãos. Esse é o Deus que nós servimos. Igreja, chegou a hora. Eu quero em nome de Jesus te encorajar. Na semana aqui nós estamos vendo carnaval, a você buscar aquele irmão que você falava assim, cara, isso aqui é impossível. Aquele seu filho que você fala assim, não, isso aqui não tem como resolver. Aquele seu chefe que você fala assim, eu queria que ele morresse. São essas pessoas que você tem mais dificuldade, e Deus está te chamando para te usar como instrumento, para que você não se deixe mais influenciar pelo ambiente que você vive, para que você pare de brigar com os inimigos errados, para que você corte o poste sagrado que pertence a Baal e fale assim, Senhor, mesmo que pareça loucura, eu estou disposto a ir para a guerra, porque foi o Senhor que me chamou, é o Senhor que me capacita, e o milagre vai acontecer porque eu me coloquei à disposição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, queria que você ficasse de pé nessa hora.